Excelentíssimo Senhor Doutor, Professor Doutor Martim Vicente Rodrigues, digníssimo Presidente do Centro de Investigação, Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrano, excelentíssima Assembleia de Investigadores, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, amigas, amigos, aqui vos deixamos o nosso modesto contributo sobre o teatro na educação. Ficamos muito honrados, muito contentes pelo gentil convite que nos foi formulado para o efeito. Imaginem-se numa qualquer noite, há alguns milhares de anos atrás, naquela noite precisamente em que pela primeira vez se pintaram os acontecimentos de uma caçada, a emboscada, o animal morto, as armas da caça, a chegada à casa. Imaginem o fascínio de todos a olhar para os traços negros de carvão riscados na pedra. Pensem no que devem ter eles sonhado nessa noite. O homem tinha aprendido a representar-se, a ver-se de fora. Na decorrência da criação artística do homem através dos séculos, seguiram-se várias nuances da arte cênica. Tragédia grega, teatro greco-romano, mistérios medievais, drama pastoril, drama do Renascimento, comédia dell'arte, drama shakespeariano, o mimo, a ópera barroca, o teatro popular, a influente dramaturgia francesa, o drama alemão do iluminismo, a dramaturgia revolucionária do romantismo e do realismo, o drama social, o expressionismo e tantas outras vertentes desta arte que retrata o cotidiano das nações e da raça humana. Pelo tanto de história e pelo valor que representa na formação e educação cultural da sociedade, foquemos então a nossa atenção para o teatro na educação. De entre muitas figuras que marcaram a história do teatro em Portugal, trago à vossa presença Gil Vicente e Almeida Garrett. Como é sabido, Gil Vicente foi quem recebeu o testemunho do teatro medieval, aproximando-o com renovado cariz cênico do novo teatro do Renascimento. Essa transição, ocorrida entre 1465 e 1536, presumíveis anos do nascimento e falecimento do dramaturgo, é, no seu contexto sociocultural e histórico, entendida por muitos como o início do teatro português e ibérico. Não é. Já se fazia teatro no século XII, tendo o rei Dom Sancho I assistido a representações de Bonamis e acompanhado os primeiros dois atores portugueses de Tiago Nascimento. Só 4 séculos depois, Gil Vicente, a quem erradamente chamam o pai do teatro português, herdou os autos litúrgicos do teatro medieval e em 1502 ele próprio representou o alto da visitação ou monólogo do vaqueiro para a rainha Dona Maria a quando do nascimento do príncipe herdeiro que viria a ser Dom João III de Portugal. Esse alto, escrito em castelhano, agradou tanto a Dona Leonor, viúva de Dom João II e irmã de Dom Manuel, que lhe encomendou mais representações por altura do Natal, aparecendo então o Alto Pastoril Castelhano e o Alto dos Reis Magos. Só em 1508, Gil Vicente escreveu a primeira peça de teatro em português, O Alto da Alma. Alto da Alma que mereceu grande simpatia do rei Dom Manuel I. De tal maneira ficou na graça da realeza que foi nomeado mestre da retórica da corte. A partir daí, o nosso dramaturgo ganhou poder e influência que lhe permitiram satirizar o colega
a nobreza e até o próprio rei. A sua obra, que viria depois da sua morte a ser recuperada pelos seus filhos Paula e Luís Vicente, em compilação de todas as obras de Gil Vicente, ficou classificada em autos de moralidade, cavalheirescos, pastoris, farsas e alegorias. Fez várias representações em Santarém, no atual Museu São João de Alcorão, e também na Capela do Paço Real de Almeirim, para a corte de Dom Manuel I e Dom João III. Em Almeirim, representou a história de Deus, ressurreição, alto da fé e alto da barca da glória. Algumas destas representações mostraram pela primeira vez uma concepção cênica jamais experimentada, que integrava a arquitetura e pinturas existentes na capela, utilizando o monumento como espaço de representação e, ao mesmo tempo, como espaço representado. Foi a chamada cena múltipla horizontal, que movimentava atores e público por todo o espaço do templo, servindo este de cenário real. A sua obra mais considerada é a trilogia das barcas: Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória, ainda hoje plenas de atualidade na sua concepção do primeiro mundo, o bom, e do segundo mundo, o mau, bem como na caricatura de tipos sociais. Não se sabe ao certo onde nasceu nem onde morreu. Isto porque muitos escritos foram posteriormente destruídos pelo terremoto de 1755 e também pela Santa Inquisição. Uns dizem ter nascido em Guimarães, outros indicam Barcelos, mas a maior parte dos historiadores referem o nascimento de Gil Vicente nas Beiras, face às constantes e pormenorizadas referências que fazia àquela região nos seus autos. Também há dúvidas se Gil Vicente, dramaturgo, era o mesmo Gil Vicente Ourives, criador da custódia de Belém existente no Mosteiro dos Jerónimos, e o mesmo Gil Vicente, mestre de balança da Casa da Moeda e vendedor de ourivesaria no Convento de Cristo em Tomar, no Hospital de Todos os Santos e no Mosteiro de Nossa Senhora de Belém. Os mais ousados estudiosos da genealogia dizem que sim, que se tratava de uma única e só pessoa. Era Gil Vicente, poeta, dramaturgo, ourives e mestre de retórica. Contudo, Anselmo Mourão Campos Freire diz que não. E diz que não ao ter descoberto 5 pessoas com o mesmo nome de Gil Vicente. Fazendo referências à localidade de Sardual, também ficou ligado à história de Santarém, quando após o terremoto de janeiro ou fevereiro de 1531, Dom João III o incumbiu da missão de visitar a cidade para acalmar o povo que se tinha revoltado contra os cristãos novos, atribuindo-lhes a culpa do cisma. É interessantíssima a chamada Carta de Santarém, que escreveu então ao rei, dando-lhe conhecimento da situação, nomeadamente dos estragos que se verificaram no convento de São Francisco, e ousando defender ele próprio os cristãos novos, criticando acutilantemente os franciscanos de Santarém, causadores da revolta popular contra os judeus que se converteram. Toda a obra literária vicentina segue os padrões do teatro ibérico popular e religioso de então, onde se destaca Juan de Encina. Gil Vicente retratou a sociedade portuguesa do século XVI com uma capacidade muito apurada ao observar rigorosamente o perfil das personagens que incluía nas suas peças de elevado conteúdo satírico. Foi pela sátira que o dramaturgo procurou criticar e corrigir os defeitos da sociedade. Daí
o sentido moralista da sua obra. Gil Vicente é considerado, justamente, um dos mais importantes autores satíricos da língua portuguesa e do teatro social. Ele foi protegido e respeitado pela realeza, pois era grande o seu talento ao serviço da projeção da boa imagem do rei, não obstante ter a liberdade de, por vezes, dele discordar. Também são interessantes os estudos que existem sobre a influência das mulheres na obra vicentina. Desde cedo e sempre, protegido por Dona Leonor, Gil Vicente tem em toda a sua obra uma presença feminina constante. Das 44 peças escritas, 20 foram por encomenda ou intenção de rainhas. A condição da mulher portuguesa da Idade Média até meados do século XVIII era, geralmente, de encarcerada. Não tinha vida social e vivia como escrava sem quaisquer direitos. Esta infeliz condição humana terá ficado a dever-se à influência cultural da longa presença dos mouros na península. As mulheres encontraram em Gil Vicente um defensor. No alto da Índia, tendo os descobrimentos como cenário de fundo, o dramaturgo toma partido pela ama, jovem e bonita, caracterizada de adúltera, advogando em sua defesa por seu marido e senhor estar há muito tempo ausente em terras distantes. Diz a ama à criada: partem em maio daqui, quando sangue novo atiça, parece que é justiça. E foi por verem nele um defensor que o ampararam, estimulando o seu gênio literário. Muitas das personagens femininas retratam a psicologia da mulher do século XVI e, por que não dizê-lo, a de algumas do nosso tempo. Apesar de terem sido escritos há mais de 500 anos, os autos vicentinos continuam com acertada contextualização atual e Floresta de Enganos foi a sua última peça de teatro. A escrita vicentina reflete acentuadas influências filosóficas de Platão e Aristóteles. Gil Vicente foi um dos melhores dramaturgos de todos os tempos. Pena é que não tenhamos sabido projetá-lo no mundo, à semelhança do que fez Espanha com Cervantes, Lope de Vega e Caldeirão de la Barca, Inglaterra com Shakespeare e a França com Molière. E tivemos tão bons exemplos na nossa história. Entre outros, Dom Dinis, o rei poeta. Dom Dinis foi grande amante das artes e letras, famoso trovador, cultivou as cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer, contribuindo para o desenvolvimento da poesia trovadoresca na Península Ibérica. Foi o responsável pela criação da primeira Universidade Portuguesa, o Estudo Geral, e a cultura foi sempre um dos seus grandes interesses pessoais. Durante o reinado de Dom Dinis, Lisboa foi um importante centro europeu de cultura. O rei poeta faleceu em Santarém no ano de 1325. Com exemplos destes, em 1839, João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett afirmava que o teatro é um meio de civilização, mas só prospera onde ela existe. Portugal está agora sem Ministério da Cultura, o que é lamentavelmente sintomático, e neste mês de novembro, poucos são já os que recordam os aniversários de nascimento de Mário Viegas e de Bernardo Santarém. Sobre Almeida Garrett, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, historiador, etnógrafo e político, é imprescindível falar da sua obra criadora, não só na literatura romântica, da qual foi considerado o autor mais representativo, como também na enorme determinação e inteligência que o levaram a formar a Inspeção Geral dos Teatros, a construir o Conservatório de Arte Dramática
e o atual Teatro Nacional de Dona Maria II, além do Panteão Nacional. Os atores formavam-se academicamente no Conservatório e tinham depois a possibilidade de exercerem a sua profissão no Teatro Nacional. Era a teoria e a prática de uma visão cultural genialmente concretizada que viria a dar ao teatro português a reforma de que tanto precisava e que tanto valorizou. Almeida Garrett também valorizou o teatro vicentino, tendo escrito Alto de Gil Vicente, em 1834, após terem sido descobertas todas as obras de Gil Vicente numa biblioteca em Hamburgo, numa edição datada de 1562. Natural da cidade do Porto e tendo vivido a sua infância nos Açores, Almeida Garrett viria a falecer em Lisboa em 1854, apenas com 55 anos. A sua marcante escrita romântica certamente que ainda teria tido outras obras geniais caso tivesse vivido mais alguns anos. Romances, poemas, ensaios, discursos, o cancioneiro, contos e obras teatrais de grande gabarito como Frei Luís de Sousa fazem de Almeida Garrett um dos melhores autores literários do século XIX. Vivendo em tempos conturbados da sociedade portuguesa, também vítima das invasões francesas e golpes militares como a Vila Francada de Costa Cabral, Garrett foi perseguido, preso e exilado. Juntamente com Passos Manuel e Alexandre Herculano, fez das lutas liberais contra o absolutismo, juntamente com Passos Manuel e Alexandre Herculano, fez parte das lutas liberais contra o absolutismo, usando a sua escrita e oratória política como armas de arremesso para as leis de Dom Miguel e Costa Cabral e colocando-se ao lado da revolta da Maria da Fonte, da Guerra Civil da Patuleia e da Revolução Liberal de 1820. Na sua atribulada vida política, o escritor revolucionário, também jornalista, viveu em países como França, Inglaterra, Dinamarca e Bélgica. Foi em Inglaterra que privou com Shakespeare e Walter Scott, o que o influenciou bastante no seu percurso romântico. Garrett era um homem constantemente apaixonado por mulheres bonitas. Alguns dos seus poemas refletem claramente o ardor de tais paixões. Por exemplo, Folhas Caídas. Garrett era considerado pelas mulheres como um homem elegante e atraente, assim como eu. Em Frei Luís de Sousa, Garrett descreve bem o seu pensamento político-ideológico quando afirma: vivemos num século democrático. Tudo o que se fizer há de ser com o povo e pelo povo, ou não se faz. Os sentimentos nacionalistas e a celebração do povo como entidade formadora da nacionalidade são gostos da época, típicos do romantismo, e surgem como reação da intelectualidade europeia à política hegemónica e aglutinadora de Napoleão Bonaparte. Como liberal e romântico, Almeida Garrett também procurou no povo as raízes da identidade nacional e a sua obra espelha o compromisso que assumiu com os valores, as tradições e a história do país. No entanto, como faz questão de evidenciar, o povo a que se refere é um povo idealizado, inspirado nos valores do romantismo, que não são genuinamente os valores do povo real, que é ignorante e está faminto. Garrett foi um ideólogo da burguesia liberal e os livros que escreveu demonstram o seu empenho na reforma político-social e cultural da sociedade portuguesa. Tudo isto está claramente explícito no romance Viagens na Minha Terra, quando Garrett afirma: andai, andai ganha-pães, andai.
Reduzi tudo a cifras, todas as considerações deste mundo a equações de interesse corporal. Comprai, vendei, agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Que há mais uns poucas dúzias de homens ricos. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível e à penúria absoluta para produzir um rico. Já devia andar orçado o número de almas que é preciso vender ao diabo, número de corpos que se tem de entregar antes do tempo ao cemitério, para fazer um tecelão rico e fidalgo, um banqueiro, um granjeiro, seja lá o que for. Cada homem rico, abastado, custa centos de infelizes e miseráveis. Disse eu. Aqui fica bem patente a ideologia de justiça humana que fez de Almeida Garrett um português de que todos nós nos devemos orgulhar. Não quero terminar sem agradecer a colaboração desta minha intervenção a Margarida Gabriel e ao meu amigo Vicente Batalha. Muito obrigado pela ajuda e pelas palavras de encorajamento que me deram. Agradeço a atenção e o interesse com que me escutaram. Bem-ajas. Mas depois, como estou aqui a usar o computador, se houver necessidade de me sentar, vão desculpar. Eu começo por agradecer o convite e por fazer minhas as palavras do Jona, do nosso Jona, de agradecimento, e também manifestar o meu agrado pelo vosso interesse em saber das questões do teatro, em saber das questões do teatro na educação, neste caso. Tanto mais que nos dias que correm, infelizmente, e o Almeida Garrett, tão longe que já está e afinal tão presente, nos tempos que correm, de facto, estas coisas não têm sido acarinhadas como devem. Muitas vezes são apresentadas como tal, eu agora refiro-me, que é a minha área, a área de educação, muitas vezes são apresentadas como tal, cria-se legislação que vai no sentido de fazer parecer que, efetivamente, é isso que interessa, mas depois na prática acabamos por não nos são dadas as condições para podermos desenvolver o nosso trabalho. Relativamente ao teatro da educação, eu queria dizer o seguinte: eu falo do teatro, porque é a área em que tenho feito os meus estudos e a minha investigação, mas quando falo de teatro, acho que devo alargar o âmbito às artes na educação, não só o teatro. Eu vou falar do teatro, mas acho que o importante é que haja, de facto, uma componente de formação artística na educação, sob pena de, não havendo, o indivíduo não ficar completamente formado. Isto é, há uma componente da sua formação que falha. Relativamente a estas questões do teatro na educação, surge na Primeira República uma tentativa de introduzir a prática das artes na educação, que o Estado Novo, como é óbvio, o Estado Novo vem a gostar. Portanto, toda essa experiência que começou por ser feita na Primeira República é completamente abolida durante o período do Estado Novo, havendo apenas umas manifestações teatrais de meninos que vão para cima do palco dizer umas coisinhas, sem ter outro tipo de preocupação, e já lá vamos, porque é que eu faço aqui uma distinção entre meninos que vão para cima do palco dizer umas coisinhas ou outra coisa. É com a Revolução do 25 de Abril que novamente esta área surge, e eu refiro-me em concreto, neste caso, ao primeiro ciclo do ensino básico, que é o meu setor de ensino, e portanto é a partir do 25 de abril de 74, com os novos programas
lançados em 74, que esta área surge. E está nos programas desde 1974. Veremos depois no fim se de facto, se eu conseguir transmitir-vos isso, se de facto está. Portanto, ele está escrito, existe no programa, desde 1974. Teve vários nomes, começou por ser expressão dramática, neste momento é expressão dramática teatro, mas tem estado sempre lá. A minha comunicação, com licença, a minha comunicação eu chamei por onde nos leva ao teatro, porque acho que por onde nos leva ao teatro, porque é de facto esta a questão que me parece importante. Então defendemos que exista o teatro na educação, porquê? Qual é o caminho que o teatro nos ajuda a descobrir? Eu agora sempre um bocadinho, me é mais fácil aqui. Ora bem, existe aquilo a que se pode chamar uma pedagogia do teatro. Ou seja, o teatro enquanto uma pedagogia em si mesmo. Mas aqui eu refiro que se trata de uma educação de cariz humanista. Portanto, não são todas, se calhar, um Almeida Garrett que defenderia uma educação deste tipo, não é toda a gente que defende, há outro tipo de perspectivas. Mas numa educação de cariz humanista, de facto, o teatro é considerado como uma pedagogia em si mesmo, porque ele é composto por valores, é composto e trabalha valores, regras e princípios que de facto são uma pedagogia artística. Funciona como uma pedagogia artística e como um método educativo específico. E quando nós utilizamos as técnicas do teatro, utilizadas em educação, deixam de ser uma mera técnica para ser, de facto, um método educativo, com um alto valor metodológico. A pedagogia do teatro visa o quê? O desenvolvimento da expressividade, favorece a socialização, como já vamos ver a seguir como é que isso acontece, desenvolve a formação da personalidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, ajuda no apuro da percepção e a exploração do seu potencial sensível, que nem sempre é considerado quando se trata de educação, quando se trata de escola. Às vezes deixamos um pouco para trás. Como é que funciona a pedagogia do teatro? A pedagogia do teatro parte da pedagogia do jogo. É sabido por estudos de diversos psicólogos, nomeadamente o Piaget, que a criança aprende, faz a maioria das suas aprendizagens através do jogo. E, portanto, é também através do jogo que a pedagogia do teatro se vai situar. E porquê? Porque é uma pedagogia que se situa no espaço do brincar, aproveitando a tendência natural da criança para o jogo e para a brincadeira, é a partir daí que se trabalha, porque o jogo é a forma como a criança se adapta ao mundo, o conhece e o assimila, porque é uma atividade sem obstáculos, enfim, entre aspas, e sem consequências da vida geral. Há um autor que diz que é um ensaio sem riscos, pode-se fazer experiências. Quando a criança muito pequenina brinca ou faz conta, por exemplo, ela está a ensaiar o seu papel de mãe, o seu papel de filha, o seu papel quando brinca às mães e aos pais, quando brinca aos médicos, não é? Está a ensaiar os seus papéis sociais sem riscos, porque é uma brincadeira. E, portanto, faz este percurso que vai desde o jogo que faz de conta, o jogo da criança muito pequenina, até ao jogo de regras. Um jogo, como está dito, tem já regras específicas que é preciso cumprir, aprender a usar e a respeitar determinadas regras. E chega-se depois ao jogo dramático. E o que é o jogo dramático? Ora
bem, o jogo dramático é a mesma um jogo, não deixa de ser jogo, porque ao mesmo tempo ele é semelhante à atividade da criança e, por outro lado, vai buscar, vai beber a uma fonte que é o trabalho do ator. O jogo que é feito no trabalho do ator, na formação do ator, é usado também, devidamente enquadrado, no trabalho com as crianças. Portanto, ele é jogo e também é ação. Há movimento, há uma prática ligado ao texto dramático e à representação. Portanto, está aqui ligado às duas vertentes, ao jogo e ao teatro. Por outro lado, envolve os participantes a nível individual ou coletivo e constrói-se, aqui é importante reforçar isto, constrói-se a partir das suas propostas. Nós devemos, num trabalho de teatro com as crianças, não se deve impor. Deve sim procurar ir buscar aquilo que são eles próprios que sugerem, e quando as crianças têm de facto uma grande capacidade de propor, são muito mais criativos do que nós adultos, e se nós lhes dermos espaço, eles vão certamente propor trabalhos que depois nós poderemos encaminhar. O professor, mais à frente já veremos, o professor acaba por ser apenas um encaminhador, no fundo. Portanto, o jogo dramático está ligado ao teatro como uma prática artística, os meninos também conseguem ser artistas, e à infância porque usa tudo o que à infância está ligado do ponto de vista do jogo, que nos permite esta experimentação, essa composição e essa atualização. Há três dimensões para a pedagogia do teatro. São elas: a dimensão pessoal e social, três dimensões que se podem trabalhar através da pedagogia do teatro. A dimensão pessoal e social, a dimensão criativa e a dimensão artístico e estética. Como? A dimensão pessoal e social. Portanto, trabalhando a área de teatro com os meninos, desenvolvemos estas competências sociais, porque se trata de um trabalho em grupo. É um trabalho em grupo por excelência, um trabalho de teatro com as crianças. E, portanto, o que privilegia e promove a relação com os outros. E, ao fazermos este trabalho, eles vão descobrindo o quê? Vão descobrindo os valores da tolerância, do respeito e da solidariedade. Porque trabalham em grupo, precisam de lidar uns com os outros, precisam de se pôr de acordo com o trabalho comum e, portanto, há de criar estas regras e estes valores da tolerância, tolerar um com o outro tem uma ideia, eu também tenho, mas o outro também tem. Eu não vou desenvolver muito, senão depois levava muito tempo, mas depois, se quiserem pôr questões, faz favor. Portanto, desenvolve-se e descobrem esta possibilidade de diálogo, de questionamento, de troca entre parceiros. Chegamos à socialização, desenvolve-se a socialização e a integração no grupo. Por outro lado, a partilha de sentimentos, de emoções e dedicação a um trabalho, a uma causa. Partilha-se também e aprende-se a disciplina e o cumprimento de regras, porque há regras que é preciso cumprir para resultar num trabalho comum. O conhecimento de si e do outro. Trabalha-se com emoções, portanto, é muito fácil este conhecimento de si e do outro. O aumento da autoestima, sem dúvida. A potencialidade, perceber que a potencialidade criativa do grupo é superior ao indivíduo. Perceber que todos juntos somos mais do que um. É uma forma também de lá chegar. E a necessidade que temos de contar com os outros. Não somos seres individuais neste mundo. Por outro lado, trabalha-se a dimensão criativa porque se desenvolve em cada indivíduo este potencial criativo que cada um tem, que todos temos e que muitas vezes só não desenvolvemos porque as condições à nossa volta não nos permitem desenvolvê-las. E, portanto, com este tipo de trabalho, desenvolveremos certamente o potencial criativo dos indivíduos se contrariarmos a rotina e permitindo que surjam e que sejam aceites diferentes formas de criar e de pensar.
Portanto, esta dimensão criativa é desenvolvida a partir desta prática onde se procura inventar, criar e não reproduzir os objetivos intrínsecos. Portanto, o que se pretende é inventar e criar e não reproduzir, em que se promove a criatividade que possibilita a construção do novo, em que se propicia a discussão criadora, em que se aprende a utilizar as potencialidades sensoriais, afetivas e cognitivas, em que se possibilita a integração da inteligência, da afetividade e do corpo, portanto, o todo humano, não apenas um, e em que se toma consciência do papel do inconsciente e do sensível na nossa relação com o mundo. Há também uma dimensão artístico-estética neste trabalho, de teatros com as crianças. O que é que se pretende? Educar o olhar, transformar o olhar mecânico num olhar criativo e aprender não só a ver, mas também ver, ler e interpretar o que se viu e, no fundo, fazer a ponte entre o que se percebe e o que se cria, entre a recepção e a criação, visando o objetivo, portanto, de contribuir para desenvolver nas crianças critérios que ajudem cada qual a descobrir por si mesmo a beleza que há nas coisas, não se deixem insensibilizar diante de uma cultura cada vez mais massificada e estereotipada que cotidianamente as envolve, e uma forma de libertação. Eu cito aqui Gianni Rodari, na sua gramática da fantasia, em que ele diz que este trabalho não serve não para que todos sejam artistas, mas para que ninguém seja escravo. Há duas vertentes no teatro. Há um teatro feito pelas crianças e a fruição do teatro pelas crianças. O teatro feito pelas crianças tem regras. Deve partir das necessidades da criança. O adulto deve ser apenas um facilitador e um guia. Deve basear-se no lúdico. Deve partir da experimentação e da invenção e não de dogmas já criados. E deverá terminar uma apresentação pública porque eles gostam de mostrar o seu trabalho. A fruição do teatro pelas crianças é outra parte muito importante. A criança não deve só fazer teatro, deve ver teatro. E porquê? Porque possibilita uma experiência estética, tem a possibilidade de apreciar, avaliar, refletir e crescer com essa visão de algo novo. Cria-se uma alfabetização estética, isto é, acontece aqui a formação dos espectadores, e é por aqui que devemos começar, a criar nos mais pequenos a capacidade de ler mensagens e de serem os futuros espectadores de teatro. Este autor brasileiro, Desbranche, chama-lhe uma condição de artista em processo, portanto é um artista que se está criando, e esta vivência de ritualização e poder simbólico é muito importante para os miúdos. Este ir ao teatro, ver a sala, o palco, é de facto muito importante. Agora é assim, eu não sei como é que estamos de tempo. Enfim. Pronto, porque isto que eu disse tem a ver com as componentes de uma pedagogia do teatro. Tinha aqui também, é uma coisa que eu achava interessante, mas de facto o tempo não dá para tudo, que é um pouco, que faz parte do meu trabalho, da minha tese de mestrado, uma investigação do que é que efetivamente acontece na realidade. O que é que se passa na nossa educação, onde cada vez mais as coisas não são assim, lamentavelmente. Mas eu não quero tomar mais tempo e depois, noutra ocasião. Muito obrigada desde já pelo convite. Também faço minhas as palavras do Shona, do nosso amigo Shona, para nós é sempre Shona. Já há muitos anos que nós nos conhecemos. Então, a minha parte deste trio calhou-me partilhar um pouco as histórias que nós aqui à Gata levamos às escolas, às creches. Sim, os bebés ouvem histórias. Sim, os bebés veem teatro.
Por incrível que pareça, parece na lei que só é permitida crianças irem a salas de espetáculo a partir dos 3 anos. Há uma lei que diz que só é possível a partir dos 3 anos, mas há espetáculos para bebés. Neste momento há uma lacuna na lei e é incrível que isso aconteça. Mas de facto os bebés ouvem histórias e apreciam-nas, tal como quando as histórias são boas, toda a gente gosta de ouvir. E é isso que eu tenho aqui para vos partilhar, para partilhar convosco. Trouxe algumas histórias, não vos vou contar todas, eu trago sempre mais do que aquelas que vou contar, para que, à medida que eu vou contando, sentir aquilo que me apetece contar. Porque as histórias e o teatro chega de uma forma diferente ao público, de acordo com a nossa forma de estar e com aquilo que nós sentimos. Portanto, quem faz teatro partilha a sua alma, partilha o seu coração. E quando eu conto histórias e quando eu faço teatro, daí a beleza do teatro também, partilhamos essa magia. Portanto, trouxe 5, mas pelo menos vou contar 3. Pelo menos vou contar 3. E espero que gostem. A associação chama-se Aqui à Gata, é uma livraria infantil, e eu não podia deixar de trazer uma história de um gato. Portanto, é um gato na árvore. Eu trouxe 3 livros, porque o Chora também falou que seria interessante ver 3 formas diferentes de contar histórias. Nós contamos só com o livro, há histórias em que nós nos baseamos apenas no livro, há outras em que nós fazemos próprio os fantoches, os adereços, somos nós que os construímos, e também há histórias que ajudam muito à expressão corporal. Portanto, eu pelo menos escolhi 3 que dão assim um resumo daquilo que nós fazemos muito, mas pelo menos gostaria que tivessem essa percepção de diferentes formas de contar, porque há várias formas de contar. Esta é a minha, eu espero que gostem. Um gato na árvore. A rua maior da minha aldeia não é a mais comprida. Não. Mas essa rua tem uma árvore enorme. Um dia, o gato da Senhora Francisca subiu até ao topo dessa árvore. Subiu. Estava a ser perseguido por um cão, o cão do Sr. Roque. O cão fazia e o gato fazia miau. O gato lá em cima esperava que o cão se fosse embora e o cão cá embaixo esperava que o gato descesse. Mas o gato não descia porque o cão não se ia. E o cão não se ia porque o gato não descia. E então o gato esperou, até que o cão se foi embora porque se cansou. Ora bem, quando o gato ia fazer o primeiro movimento para descer da árvore, teve medo e pensou: alto lá, só me ponho daqui a andar quando vierem cá buscar. E então começou a miar. E o gato miou. Miou. Até que por ali passou quem? A filha da Dona Francisca. Pois claro, a filha da Dona Francisca ouviu o seu gato a miar e percebeu que precisava de ajudar. Sem pensar 2 vezes, a menina subiu à árvore. Tica, e quando já estava com o seu gato nos braços, olhou cá para baixo e teve medo e pensou: ai, se eu salto daqui, morro. E se morro, os meus pais matam-me. Deixa-me cá pensar. Já sei, é melhor começar a chorar para me virem cá buscar. E então a menina começou a chorar. E a menina chorou. E o gato miou. Até que por ali passou quem? O pai da menina. Agora vocês reparam, então, mas ele está de cabeça para baixo. Pois claro, é que o pai ouviu a sua filha a chorar e o seu gato a miar e percebeu que precisava de os ajudar. Mas não pensou 2 vezes. E subiu à árvore. E quando chegou lá bem em cima, olhou cá para baixo e começou a dar tudo à roda. À roda e ficou de cabeça para baixo. Bem agarradinho ao tronco, o pai disse: ai, eu vou ter que pedir socorro, senão caio daqui e morro. E pediu por socorro. Socorro!
A mãe. Isso, a mãe, a Dona Francisca, que ouviu a sua família inteira a chorar e percebeu que precisava de os ajudar. Sim, a família inteira. O gato também fazia parte da família. Claro está. Ora bem, mas aqui a Dona Francisca pensou 2 vezes antes de subir à árvore e com os pés bem assentos no chão disse: ai, é melhor chamar os bombeiros para voltarem todos a casa inteiros. Então chamou pelos bombeiros. Bombeiros! Bombeiros! E o pai continuava a pedir por socorro. Socorro! Socorro! E a menina chorou. Chorou. E o gato miou. Miou. Até que ali passou quem? Os bombeiros, claro, que é o que se chama a parecer quando chamam os bombeiros. Os bombeiros vieram muito rápido, cheios de coragem. Sim, porque os bombeiros são muito corajosos, não têm medo, nada. Colocaram logo a escada ali no tronco e subiram até onde estava o pai, a menina e o gato e disseram: viemos ajudar e nada nos vai assustar. Pois claro que não, porque aos bombeiros nada assusta. Só que naquele dia eles levaram uma escada que era um bocadinho medricas e a escada começou a tremer. A tremer e... escangalhou-se em 1000 pedaços. Ai, calma e tranquilidade, disseram os bombeiros e ligaram a sirene. Tinoni! A mãe continuava a chamar pelos bombeiros. Bombeiros! E o pai: socorro! E a menina chorou. E o gato miou. Esta gente toda. Quem é? Quem será? A árvore. Então a árvore, cansada de tanta lenga-lenga, disse: ai, como continua a subir gente e ninguém desce, ainda me acabam por cortar. Ai, alguém vai ter de me ajudar. Viu por ali um pássaro e pediu ao pássaro: ei, passarinho, tu, anda cá, passarinho, anda, vai-me ajudar. Vai tirar aquela nuvem lá ao fundo para vir até cá. E o passarinho lá foi. Piu, segredou à nuvem. E a nuvem, devagar e devagarinho, chegou junto à árvore, colocou-se bem acima da árvore e primeiro transformou-se num elefante. Depois numa vaca. E depois numa chaleira. Mas nada estava a resultar e a nuvem desesperada pôs-se a chorar. Ou a chover. Ping, ao som da 4ª gota, o gato desesperado pensou: ai, descer é uma aflição, mas pior é uma... sim, constipação. É melhor encher de coragem. E respirou bem fundo. Encheu-se de coragem, saltou dos braços da menina, desceu pelo tronco, firmou os patos no chão e foi-se embora em 2 tempos. O gato já estava safo. Ora bem, e o pai? O pai, quando viu o gato a descer da árvore, ficou um bocadinho atrapalhado. Ai, o meu gato! Alguém chamou o meu gato! E caiu. Mas, menos mal, é que os bombeiros, ao ver que ele se ia esborrachar no chão, desceram antes dele e puseram-lhe um colchão. A menina, que achou muito engraçado: ai, o meu pai atirou-se, ai, eu também vou atirar. Então, contou até 3, 1, 2, 3, aqui vai! E caiu. Mas a menina teve um bocadinho mais de azar. É que lá embaixo já não estava nem o pai, nem o colchão, nem os bombeiros. Só o chão cinzento. Ai, que eu vou morrer! Mas também sempre lá embaixo está sempre ou a mãe, ou uma avó, ou uma tia, ou uma prima, ou uma amiga, ou mesmo alguém que nós não conheçamos e que de um momento para o outro, plim! É magia, é milagre. Mas naquele dia foi mesmo a mãe. A mãe esticou os braços, recolheu a sua filha e lá foi ela. Os bombeiros levaram o colchão e o pai. E o gato? O gato já estava em casa. E quando a árvore da Rua Maior se viu de novo sozinha, suspirou e disse: ai, que descanso! Vitória, acabou-se
ouça a história. Palmas! Então vou contar agora uma que me acompanha já há muito tempo. 10 minutos. Obrigada. Vou contar agora uma que já me acompanha há muitos anos. O Akiaga já tem 6 anos e esta foi das primeiras histórias que eu fiz, que nós fizemos adereços e fizemos 2 fantoches que para mim fazem parte da minha família. Porque nós quando construímos os adereços e quando fazemos os fantoches, eles fazem parte de nós. Portanto, este som é a minha relíquia e é a minha caixinha muito, muito carinhosa. Vou contar a história do caracol e da caracola. A casa do caracol está virada para o sol. Só tem uma assoalhada, mas nunca fica molhada. É uma casa singular, mas ninguém lá pode entrar. Um formato original é redonda e em espiral. Caracol, caracol, põe os pauzinhos ao sol. Caracol quer se casar, ai, mas está difícil de arranjar uma casa para os dois e para os que hão de vir depois. Caracol, caracol, põe os pauzinhos ao sol. Andava um caracol triste, 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 a descer a sua velha macieira. Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho. Chegou junto a um ribeiro, olhou o seu reflexo na água do ribeiro e olhou-se de um lado, olhou-se do outro e disse: ai, eu sou tão feio, ai, que feio que eu sou, ai, quem me dera ser como a cadelinha Fifi, que corre muito rápido, ai, gostava tanto, ai, mas eu não consigo, eu sou um caracol, ai, eu gostava tanto de ser como um gato marujo, que trepa muito rápido para as árvores, ai, gostava tanto, ai, mas eu não consigo. Eu sou um caracol. Ai, eu gostava tanto de ser como a pombinha branca que voa muito alto e para muito longe. Ai, eu gostava tanto. Ai, mas eu não consigo. É que eu sou um caracol. O caracol suspirou. E disse: eu sou um caracol escuro e sem brilho. Foi então que apareceu a caracola. Olá, caracol! Olá, caracola! Estás triste, caracol? Eu estou muito triste. Caracol, porquê, caracol? É que eu sou feio. Muito feio. Caracol. Pois para mim não és nada, caracol. O caracol
olhou para a caracola. A caracola olhou para o caracol. O caracol sorriu para a caracola. A caracola sorriu para o caracol. Ai! É que a caracola era um pouquinho envergonhada. E devagarinho juntava-se. E devagarinho, 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 chegaram junto a um ribeiro. Olharam o seu reflexo na água do ribeiro e olharam-se de um lado, olharam-se do outro, olharam finalmente um para o outro e disseram: ai, somos tão bonitos! Caracol, caracol, põe uns pauzinhos ao sol. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Que eu antes de contar esta história ainda comia alguns caracóis, nunca fui muito boa, mas ainda comia. Mas desde então não consigo. Não consigo. Os caracóis para mim, e quando vejo algum na rua faço sempre cuidado de agarrar no caracol e mandá-lo para as ervinhas. Ficam sempre muito espantados. Mas porquê estás a ajudar um caracol? Coitadinho, precisa de ajuda. Gosto muito desta história. E agora para terminar. 1, 2, 3, maltês. Esta história é em formato pequenino. É uma história que nós normalmente acabamos as sessões nas escolas com esta história. É uma história que tem muito ritmo e que era assim também pequenino e que, por ser uma história que achávamos e achamos que resulta bem para terminar as sessões, era em formato tão pequenino que, quando é um público assim grande, não resultava como nós pretendíamos. Então, construímos este livro grande, é artesanal, mas existe mesmo a edição que já está esgotada, porque há livros de infantis muito bons e que às vezes as editoras, desaparecem e depois há livros que ficam assim a faltar. Este já está esgotado, mas nós temos assim também grande. Provavelmente aí o do fundo não vão conseguir ver, não vão conseguir levantar muito, mas vão ouvindo. 1, 2, 3, maltês. Este é o Nuno, este é o Bruno e este é o João. Olha aqui um lobão. Lobão grande, lobão médio, lobão pequenino. Olha aqui um porquinho. Porquinho liso, porquinho encaracolado, porquinho crispado. Olha aqui um rato. Rato com chapéu, rato com máscara, rato com cara na mão por causa deste... Miau cansado. Miau doente. Miau malandrão. Olha aqui um cão. Cão com gravata, cão com estola, cão com mosquito. Olha ali um cabrito. Olha, o cabrito também veio hoje. Olha, cabrito com barba, cabrito com óculos, cabrito com balão. Ai, este... puxão. Puxão com cicatriz. Ai, puxão de raspão. Ui, puxão com galo. Au! Olha ali o Mocho Gonçalo. Olha o Mocho Gonçalo. Mocho Gonçalo na cama, Mocho Gonçalo à janela, Mocho Gonçalo à mesa sentado, a comer um linguado. Linguado com a Lúcia, linguado com a Clara, linguado com a Rita e com o atum. Olha ali uma abelha a fazer zum zum, zum zum loura, zum zum preta, zum zum careca. Olá, boneca! Boneca para a esquerda, boneca para a direita, boneca a fazer o pino. Ui, 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 ui. Olha ali um cavalinho. Olha os cavalinhos também vieram. Cavalinho, cavalinho. Cavalinho leve, cavalinho médio, cavalinho pesado. Ai, este está tão... Ai, zangado! Zangado aqui, zangado acolá, zangado ali. Olá, olá. Olá, olá, cotopeira. Olá,
palminhas e com o brimbau. Tchau!